Este livro tem me feito sangrar. Quero falar com vocês, meu nome é Alexandre Losado, muito bem-vindo. Estamos tentando fazer algumas mudanças, deixar mais agradável aqui. E eu quero falar para vocês sobre este livro aqui, Pastoreando Cidades Pequenas, da editora Pronobis, Rony Martin e Donny Dre. Esse livro tem me feito chorar, tem me feito sangrar, tem me arrancado algumas lágrimas. Quero falar um pouco sobre ele. Ou pra quem não sabe, a grande maioria dos pastores do Brasil, eles são pastores de pequenos locais, pequenas igrejas, pequenas cidades. E esse livro aqui, Pastoreando Pequenas Cidades, ele vem de encontro com uma necessidade muito grande do ministério pastoral. Não parecer, mas ser de fato o pastor da cidade, o pastor das ovelhas, que se preocupa, que se importa, que quer alcançar o coração das ovelhas. E como eu fui pastor em uma cidade pequena, apesar de que essa é um dos meus dificuldades com esse livro, é que ele não define o que necessariamente é uma cidade pequena, quantos mil habitantes. Assim, pelo que parece dos autores, a cidade pequena deles aqui é bem pequena, seria em torno de 5 mil habitantes, tá? Tô chutando um número aqui, porque eles falam de um posto, restaurante e tal, então é um local bem pequeno. Mas, enfim, eu fui pastor em uma cidade pequena e me encontrei aqui em muitos desses desafios que eu já li no primeiro e segundo capítulo, né? E me encontrei muito aqui no que os autores falam. E eu quero agradecer ao pastor Felipe Niel pelo esse prefácio encorajador, corajoso, realmente, em trazer de volta o coração pastoral dos pastores. Hoje em dia, por causa das mídias do Instagram, pastoreio se tornou sinônimo de relevância, de ser conhecido na internet, de ter um público te ouvindo, porque a verdade é que o pastoreio local é bucólico, é chato, é complexo. E eu não falo chato aqui no sentido de, não quero ser. É chato porque ele é metódico, porque você está perto de pessoas, caminhando com pessoas, abraçando pessoas. Quando você está numa pequena cidade, talvez você é um meu amigo pastor aqui, um líder de jovens, você precisa ler esse livro porque você precisa entender o que um pastor de uma pequena cidade deve fazer e talvez ninguém tenha te falado isso. Ou talvez você está olhando o seu ministério à luz dos ministérios da internet, à luz de grandes influências da internet. A verdade é que não, o ministério não é para isso, né? Então esse primeiro capítulo, eu quero pegar algumas pinceladinhas aqui do que eu marquei, né? Nesse primeiro capítulo que diz assim: Amor, tenha o coração de Jesus por sua cidade, tá? Então ele vai falar que nós devemos amar a nossa cidade. Olha essa frase aqui. O que transbordava de Jesus a cada instante era o seu amor abundante. Se esperamos liderar de maneira que Jesus deseja, da maneira que Jesus deseja, devemos aprender a amar como ele ama. Jesus quer que nós, pastores, lideremos em amor. Jesus é o bom pastor, porque ele cuida das ovelhas. Não quer apenas que lidemos e ensinemos suas ovelhas, mas que cuidemos dela. Lideremos, né? Perdão. O horário aqui já está passado, né? Então me deem essa folga aí. O que acontece? A grande maioria dos pastores hoje em dia não quer mais pastorear, quer liderar, quer pregar, quer ensinar. E não quer colocar a mão no ombro da ovelha, cuidar dela, conversar com ela, sentir as dores dela. Tava aqui pregando um estudo bíblico aqui em casa e falei sobre o texto que Jesus toca no leproso, né? Em Marcos capítulo 1. Jesus, ele toca na dor, ele toca na ferida. E se nós queremos ser bons pastores, nós precisamos, sim, tocar nas dores, nas feridas, abraçar pessoas que estão em sofrimento. Então, nossas pequenas cidades não precisam daquilo que podemos dar com as nossas próprias forças. Elas precisam do que só conseguimos ao ser preenchidos com o amor de Jesus por elas. Muito forte. Esse aqui é sobre encarnar no ministério, né? Ele se torna um membro da comunidade e descobre que seu papel o coloca em todos os tipos de sofrimentos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não vou ficar lendo mais não. Tava hoje, a gente foi lá a alguns locais aqui para fazermos os cultos públicos da igreja, que tá com uma dificuldade nesse sentido, e fomos um dos locais onde a moça que nos atendeu e atendeu muito bem, ela tá passando pelo sofrimento. E ela compartilhou conosco ali, né? E na hora eu me senti impelido pelo Espírito de orar por ela. E depois minha esposa falou a mesma coisa, né? Eu senti, meu bem, que nós deveríamos ter orado por ela também. Então, estar ali, olhando olho no olho, a gente conversou pelo WhatsApp, teve uma certa dificuldade de fecharmos com eles. Mas quando eu falei assim, eu vim aqui te olhar no olho, né? Pra tu ver quem eu sou. Eu só tenho cara de louco, mas eu não sou louco. E quando a gente tava conversando ali e tal, e foi uma conversa muito bacana, eu espero realmente que dê certo. Ela compartilhou que ela tinha que ir pra Porto Alegre, porque a mãe dela tava passando por um tratamento, enfim, né? Não vou entrar em detalhes porque questões pessoais dela. E eu pedi, posso orar por ti? Estendi a mão sobre ela e orei por ela, pedindo que Deus cuidasse dela, da mãe dela, nesse período que ela tava passando. E isso, não adianta nós querermos, sentados no nosso gabinete, cercados de livros de teologia, chegar a esse tipo de resultado. Nós não chegamos. Essa é a verdade. Pastoreio envolve envolver-se. De fato, né? Redundante, envolve envolver-se. Estar próximo, junto,
as pessoas. E esse livro tem me despertado para ainda mais para isso. Eu olhei para o meu passado, percebi alguns erros que eu cometi como pastor de uma pequena cidade. Eu deveria ter tido mais cuidado e não tive. Então é bom que Deus vai tratando nosso coração de umas coisas, né? É isso. Você quer saber quais são esses erros? Comenta aqui embaixo, quem sabe a gente conversa sobre isso em algum momento. Eu tô doido para ler esse livro com outras pessoas. Eu acho que seria uma bênção conversar sobre ele. Mas é isso. Meus amigos, não deixe de se inscrever no meu canal. Eu queria falar um pouco desse livro, Editora Pronorbis, o link dele tá aqui embaixo se você quiser comprar. Compre pelo meu link, você já me ajuda, então eu acabo ganhando uma comissãozinha da Amazon se você comprar através do meu link. Certo? Um abraço e até mais. Deus te abençoe.